Semana passada tivemos notícias do falecimento de um grande nome na indústria cinematográfica dos Estados Unidos. David Lynch é um dos grandes dos últimos anos, por além de quebrar as barreiras do cult e se tornar grande nome da cultura pop mundial, também é um dos responsáveis pelo grande salto na qualidade da TV de seu país lá nos anos 90, a ponto de muitos utilizarem seu sobrenome como qualificador de produções que flertam com o surrealismo. No Papo de Quinta de hoje, queria conversar sobre a minha experiência com Lynch, desde Twin Peaks, passando por suas diversas produções. Você não vai sair impune deste trocadilho infame na foto de capa do vídeo e nem tente se esconder. Depois da vinheta. David Keith Lynch nasceu nos anos 40 nos Estados Unidos e foi um muito bem-sucedido diretor, roteirista, produtor visual, ator, enfim, artista. Depois de filmes que impactaram a indústria do cinema como Eraserhead, uma bizarra história sobre, de forma bem genérica, um trabalhador de uma cidade super industrializada que descobre que a namorada está grávida e tem um bebê esquisito, para dizer no mínimo, e que agora ele tem que criar, sendo de certa forma um filme bem experimental e com cenas que até hoje levam a calorosos debates sobre o real significado. Eu pessoalmente só assisti para conhecer porque aquele filme me incomodou do início ao fim. Tivemos também Duna, a adaptação do épico de ficção científica que não foi nem bem interpretado, muito menos bem sucedido com o público. Pior que eu até gostei. E posteriormente Blue Velvet, Veludo Azul no Brasil. Este sim um sucesso de público e crítica, apesar da consternação com a constante nudez e violência contra uma das personagens. Duna adaptou uma história que já tinha traços macabros desde sua gênese, e elevou tudo à 10ª potência, dando um visual gótico e místico a literalmente cada elemento da trama. Blue Velvet, por outro lado, trouxe uma narrativa mais linear e resolutiva, ainda que não abandonasse de vez o surrealismo, contando a história de Jeffrey, que um dia, enquanto estava com seu pai hospitalizado, encontra uma orelha humana no meio do mato e decide investigar a origem daquele órgão. Acaba se envolvendo com um submundo criminoso que ele nem imaginava que existia em sua cidade. Porém, foi na tela pequena e não na grande que David Lynch iria alcançar seu maior reconhecimento. Foi com o estrondoso e curioso sucesso de Twin Peaks que Lynch se tornou sinônimo de surrealismo em produções audiovisuais para as pessoas comuns. E claro que, como a maioria dos outros mortais, com exceção de Duna, também só assistiu os filmes de Lynch depois de já estar completamente fisgado por Twin Peaks. Em 1990, estreava na televisão um dos seriados que viria a se tornar uma das produções mais cultuadas de todos os tempos. Twin Peaks trazia a história de uma cidadezinha quase no extremo norte dos Estados Unidos, a partir do dia em que uma jovem moradora é encontrada morta, embrulhada em papel plástico na costa de um lago. Há uma comoção generalizada na pequena cidade, com crises de choro na escola, pessoas de diversas idades se comportando de maneira suspeita, e moradores bizarros do local ganhando evidência na vizinhança. Dale Cooper, agente do FBI, é destacado para investigar o assassinato e sua vida muda completamente. Se a proposta da série parece simples, os temas abordados são complexos para a época. Vão desde a relação conturbada entre adolescentes, drogas e crimes, aos horrores que podem se esconder sob o véu de uma cidade que preza pelas normas tradicionais. Obviamente que esses não eram o grande trunfo da série. A facilidade com que David Lynch introduziu o surrealismo, destruindo a cada episódio qualquer certeza que o telespectador tinha do mundo que lhe era apresentado, é o que, sem dúvida, foi a chave para o encantamento do público. A adição do simbolismo, sonhos, ocultismo e, de certa forma, fantasmas na trama davam um ar solene para o mistério que, apesar de terrível, era mundano. Quantas garotas com história parecida com a de Laura Palmer não existiam e não continuam existindo. Twin Peaks virou um grande fenômeno da televisão. Para alguns, um dos fenômenos mais importantes. Isto porque mudaria para sempre como as pessoas nos Estados Unidos e, consequentemente, de outras partes do mundo, produzem e assistem televisão. Twin Peaks logo acaba se tornando uma das grandes febres dos anos 90. Começando pelos atores da série aparecendo em tudo quanto era capa de revista, alguns programas de entrevista e todos se perguntando quem matou Laura Palmer, com o cômico boato de que até o Gorbachev, à época, teria perguntado em conversa por telefone com George Bush quem teria cometido tal assassinato. Sim, a Twin Peaks mania cruzou fronteiras do mundo real, gerando um estado de sonho coletivo em pessoas de países, culturas e ideais bem diversos. Um dos momentos mais interessantes, sem dúvida, foi quando a série explodiu no Japão, criando uma geração de fãs totalmente fanáticos, muitos até hoje.
O resultado, mais de 30 anos depois do fim das 2 únicas e intensas temporadas, é o fato de que é bem provável que hoje algo que você assista, leia ou até jogue em um videogame possa ter tido grande influência não só de Twin Peaks, mas de todo o trabalho de Lynch. 91 séries inéditas. Tudo a ver na Globo. Esta é Twin Peaks, uma cidade aparentemente tranquila. Lila, por favor, me diga o que foi que aconteceu. Até que um violento assassinato revela a verdadeira face de seus habitantes. Alguém está vendendo drogas para os garotos na escola. Intriga, mistérios, traição. Alguém viu a gente. Alguém seguiu a gente até aqui. Acha que vão me matar? De David Lynch. Twin Peaks, um grande sucesso da TV americana. Estreia amanhã, 10h15 da noite. Depois de Twin Peaks, minhas experiências com Lynch surgiam de forma esporádica. Até porque o trauma com Fire Walk With Me, ou Os Últimos Dias de Laura Palmer, como ficou conhecido o filme que meio que dava um encerramento, mas criava ao mesmo tempo novas histórias na franquia Twin Peaks, é algo que eu vou carregar para a vida. Comecei vendo Eraserhead só porque eu tinha visto em uma daquelas listas de filmes mais bizarras do mundo. Um bom tempo depois, com o hype de Twin Peaks voltando por causa do retorno mítico, profetizado, mas mesmo assim jamais verdadeiramente aguardado da série, assisti Blue Velvet e descobri Mulholland Drive, ou Cidade dos Sonhos no Brasil. Este último é o meu filme favorito de Lynch, e não estou dizendo que este é o melhor filme dele. Mais importante, mais profundo, melhor dirigido, melhor roteiro, nada disso. Não. Estou simplesmente dizendo que este é o meu filme favorito dele, e é tranquilamente um dos filmes que eu mais gostei em toda a minha vida. Isso é que é interessante nas produções de Lynch. Aliado ao surrealismo e simbolismos, muitas vezes incompreensíveis ao público, e eu me incluo em diversos momentos de não compreensão, está uma utilização de sentimentos genuínos e que muitas vezes transbordam nos personagens, nunca apelando para o cinismo. Lynch, ainda que muitas vezes fizesse filmes em cenários de pesadelo, acreditava que sentimentos como solidariedade e amor sincero seriam capazes de iluminar o ambiente. Não vou fazer nenhuma análise do filme aqui, mas posso dizer que me conectei com a personagem da Naomi Watts de formas que jamais conectei com outros personagens. Mesmo o enredo propositalmente intruncado, eu já imaginava qual seria o destino da personagem desde o momento em que ela desperta, e fiquei surpreso em acertar mesmo ao ver o fim. Sem contar que toda vez que a cena da mendiga aparece, eu consigo me assustar novamente. Impressionante. Essa cena, aliás, em que um dos personagens lembra de um sonho que teve e percebe em pânico que tudo está acontecendo da forma que sonhou, é sem dúvida uma das melhores coisas que eu já assisti. Ainda tem muitos filmes de Lynch para eu assistir, e sinceramente eu nem sei se ainda vou querer ver todos eles. Mas o impacto que eles e Twin Peaks tiveram em mim, assim como no mundo todo, é inegável. Celebre a vida tão rica de David Lynch dando uma chance às suas produções, ou quem sabe reassistindo aos seus favoritos, tanto faz. Mas celebre de alguma forma, pois não é sempre que um surto de excentricidade faz tão bem ao mundo como na obra de David Lynch. Obrigado por você que assistiu até aqui. Por favor, considere se inscrever no canal, curtir este vídeo e comentar se você tem um filme favorito com a assinatura de David Lynch ou ficou interessado na obra dele. Muito obrigado e até a semana que vem.